Eu sempre pensei que sabia o que era o amor. Eu acreditava que amar era cuidar, trabalhar duro, sustentar a família e fazer tudo funcionar. Mas o tempo, ele tem uma forma estranha de nos mostrar que, enquanto nos esforçamos por amor, podemos acabar nos afastando dele. Meu nome nunca importou muito. Aqui, na minha cidade, todos se conhecem. É uma cidade pequena, escondida entre morros e plantações. O cheiro de terra molhada se mistura com o café fresquinho. É um lugar simples, onde o silêncio da noite só é quebrado pelo canto dos grilos e o barulho distante do rio. Foi aqui que eu criei o Lucas. Desde que o pai dele foi embora, faz muito tempo, parece até outra vida. Desde então, somos só eu e ele. Eu e aquele menino de olhos curiosos, com um sorriso fácil que parece iluminar tudo o que toca. No começo, eu tinha medo de não conseguir, de faltar algo, de errar. Então fiz o que muitos fazem com medo. Trabalhei demais. De manhã cedo, antes mesmo do sol aparecer por trás das montanhas, eu já estava de pé. Fazia o café, deixava o pão na mesa, penteava o cabelo do Lucas e corria para o trabalho na padaria do seu Nelson. Era uma rotina apertada, quase como uma corda me puxando para todos os lados. No meio de tudo isso, eu me convencia de que a minha ausência era o preço a pagar para garantir o futuro dele. Mas o que eu não percebia era que o futuro estava crescendo bem ali, diante de mim, e eu mal conseguia ver. Toda manhã tinha o mesmo ritual. Lucas, ainda sonolento, os olhos meio fechados, e eu, apressada, dizia: "Come logo, filho, a mamãe vai se atrasar." Ele sempre me olhava com o ar de quem queria dizer algo, mas só sorria. Às vezes, antes de eu sair, ele me mostrava um desenho rápido, um sol, uma casinha, nós dois de mãos dadas. Eu dizia: "Tá lindo, filho", sem realmente olhar. Hoje, quando penso nisso, meu peito aperta. Quantos tá lindo, eu disse, sem realmente ver. O amor, às vezes, se esconde no detalhe que a gente ignora. Certa manhã, o céu amanheceu com uma névoa tão densa que parecia que o mundo inteiro estava sonhando. Eu estava mais cansada que o normal, tinha dormido tarde fazendo um bolo de encomenda. E Lucas acordou antes de mim. Quando cheguei à cozinha, ele estava tentando preparar o próprio café. O leite estava derramado e escorria pela mesa. O pão estava todo amassado. "Lucas!", eu gritei sem pensar. "Olha a bagunça que você fez!" Ele me olhou assustado, com os olhos marejando. "Eu só queria te ajudar, mamãe." Foram palavras simples, mas que ecoaram dentro de mim. Eu só queria te ajudar. Naquela hora, o tempo parou. Eu vi o medo dele e vi o meu próprio reflexo, cansada, impaciente, endurecida. Abracei-o sem dizer nada. Aquele abraço foi pequeno, mas de algum modo me fez respirar de novo. Os dias seguintes passaram como sempre, o trabalho, a pressa, a rotina. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu percebia Lucas me observando, enquanto eu lavava a louça, enquanto anotava pedidos na padaria, enquanto me sentava à noite para pagar as contas. Era como se ele tentasse entender quem eu era, além de apenas mamãe. E eu mesma já não sabia. Certa tarde, chovia muito. O barulho das gotas no telhado era quase uma música. Lucas estava na sala brincando com os carrinhos e eu tentava resolver uma conta atrasada no caderno. De repente, ele perguntou: "Mamãe, por que você trabalha tanto?" Sorri sem levantar os olhos. "Pra gente ter uma vida boa, meu amor." Ele ficou em silêncio por um tempo, depois disse: "Mas eu já gosto da nossa vida." Aquela frase, tão simples, pura, despretensiosa, mas foi como se alguém tivesse aberto uma janela dentro de mim. Talvez, pensei, o que ele queria não era uma vida melhor, era apenas mais vida comigo. No dia seguinte, levei-o comigo à feira, algo que eu quase nunca fazia. O chão ainda estava molhado e o ar cheirava a frutas maduras. Ele caminhava saltitando, segurando minha mão com força. "Mãe, olha aquele passarinho", ele dizia. E eu olhava. Dessa vez, eu realmente olhava. Foi quando percebi como o mundo podia ser bonito visto pelos olhos de uma criança. Era como se ele me emprestasse um par de lentes novas. Aquele dia ficou na minha memória, não por algo grandioso, mas porque foi o primeiro em muito tempo em que eu me sentia inteira. Mas o equilíbrio é frágil. Na semana seguinte, uma cliente importante da padaria fez uma grande encomenda. Eu precisava do dinheiro. Passei noites acordadas, sovando massa, assando, embalando. Lucas dormia no sofá, esperando que eu terminasse. Na sexta-feira, quando finalmente entreguei tudo, ele estava com febre.
Corri para o hospital da cidade com o coração disparado. Não era nada grave, apenas um resfriado forte. Mas a culpa pesava mais que qualquer doença. Naquela noite, sentei ao lado dele e segurei sua mão pequena. O quarto cheirava a remédio e chuva. Ele dormia, a respiração mansa, e eu chorava em silêncio. Pedi desculpas baixinho. Não sei se ele ouviu, mas parecia sorrir mesmo dormindo. Os dias foram passando e eu comecei a mudar pequenos gestos. Passei a acordar 10 minutos mais cedo para tomar café com ele. Deixava um bilhete desenhado dentro da lancheira. Às vezes, só um coração, às vezes, uma frase: "Mamãe te ama". E Lucas, ele correspondia de um jeito simples, mas imenso. Um abraço mais longo, um desenho colado na geladeira, "Hoje foi legal, mãe". E assim, devagar, a vida começou a ganhar outro ritmo. Mas o amor sempre nos testa. E o verdadeiro teste estava por vir. Foi numa manhã de sábado que tudo começou a mudar de verdade. E foi também o início do dia em que eu aprendi o que é o amor de verdade. Era sábado, uma manhã que prometia calmaria. O céu estava limpo, as galinhas ciscavam no quintal e o cheiro de pão fresco vinha da padaria do outro lado da rua. Eu tinha prometido ao Lucas um dia juntos. Nada de trabalho, nada de correria, só nós dois. Ele acordou empolgado, com aquele brilho nos olhos que só as crianças têm. "Mãe, a gente pode ir lá no Rio?" perguntou. "Podemos sim, meu amor", respondi, tentando disfarçar o cansaço. E fomos. O caminho até o rio era de terra batida, com árvores antigas e histórias. Lucas ia pulando à frente, carregando um potinho para pegar peixinhos. Eu o observava e, por um instante, me senti leve, como se o tempo tivesse parado. Ele ria de tudo, do vento, dos passarinhos, das formigas atravessando o caminho. E, enquanto ele ria, eu ria também. Ali, entre o verde e o som da água, algo dentro de mim começava a se curar, sem que eu notasse. Mas a vida tem um jeito estranho de testar a nossa paz. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Era o seu Nelson, da padaria. Ele pedia ajuda urgente. Uma encomenda errada, um cliente esperando, um problema que só eu conseguia resolver. Meu coração se apertou. Olhei para o Lucas, sentado na beira do rio, brincando com o potinho de peixes. Ele estava tão feliz. E eu sabia o que viria depois. O dilema. Eu podia dizer não, desligar o telefone e ficar. Ou podia fazer o que sempre fiz, correr para resolver tudo. E eu corri. Disse a ele que precisava sair só um pouquinho, que voltaria logo. Ele apenas assentiu, sem entender direito. Quando me virei para ir embora, ouvi sua voz. "Tá tudo bem, mamãe, eu espero." Mas o que ele esperava não era o meu retorno. Era que um dia eu escolhesse ficar. A padaria estava um caos. Gente entrando, gente reclamando, fornos quentes, pedidos acumulados. Trabalhei sem parar. As horas escorreram sem que eu notasse. Quando finalmente olhei o relógio, já era quase noite. Corri de volta para casa, o coração acelerado, a culpa me sufocava. A casa estava escura, silenciosa. Chamei por ele, mas nada. Fui até o quintal e lá estava o potinho de peixinhos, vazio. Meu corpo gelou. Corri até a rua, chamei vizinhos, procurei na beira do rio. O desespero tinha gosto de ferro na boca. Até que eu ouvi um choro fraco, vindo de trás do galpão velho. Era ele. Lucas estava sentado, os joelhos arranhados, o rostinho sujo de terra e lágrimas. Quando me viu, correu até mim, soluçando. "Eu fui te procurar, mamãe. Achei que você tinha esquecido de mim." Naquele instante, o mundo parou. Ajoelhei no chão, abracei ele com toda a força que tinha e chorei. Chorei como há muito tempo eu não chorava. "Me perdoa, filho", eu dizia entre soluços. "Me perdoa por te deixar sozinho." Ele encostou a cabecinha no meu ombro e respondeu baixinho. "Tá tudo bem, mamãe. Eu sabia que você ia voltar." Era ele me consolando. Ele, tão pequeno, me ensinando sobre perdão. Depois disso, caminhei com ele de volta para casa, o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pela culpa, leve por ter a chance de recomeçar. Dei banho, preparei uma sopa, o cobri com o cobertor azul que ele tanto gostava. Enquanto ele dormia, fiquei olhando para aquele rostinho sereno e pensei em tudo o que estava fazendo da minha vida. A correria, o medo de faltar, o esforço para ser uma mãe perfeita, quando tudo o que ele precisava era de mim.
Nos dias seguintes, a rotina continuou. O trabalho, as contas, a agitação do mundo. Mas algo dentro de mim mudou. Eu comecei a dizer não. Não para fazer horas extras, não para encomenda de última hora, não para o medo de decepcionar os outros. Porque eu já tinha decepcionado a única pessoa que realmente importava. Uma tarde, semanas depois, Lucas chegou da escola com uma cartinha amassada. "É para você, mamãe", disse com aquele sorriso tímido. Abri o papel e as letras tortas diziam: "Eu te amo porque você fica comigo mesmo cansada." Naquele momento, senti o chão sumir sob meus pés, não de dor, mas de reconhecimento. Eu, que passara tanto tempo tentando ser suficiente, percebi que, para ele, eu já era. E pela primeira vez em muitos anos, deixei o trabalho de lado, sentei no chão da sala e desenhei com ele. Não lembro do que desenhamos, mas lembro do som das risadas, do cheiro de lápis de cor, do calor do entardecer entrando pela janela. E de repente, sem que eu planejasse, comecei a contar histórias para ele. Histórias da nossa vida, da padaria, do dia em que ele nasceu. Ele ouvia com olhos brilhando, como se cada palavra fosse um tesouro. "Mamãe, eu gosto quando você fala devagar", ele disse. "Parece que o tempo para." E eu pensei, talvez seja isso o amor, o tempo que a gente faz parar para o outro. Naquele período, aprendi mais sobre mim do que em toda uma vida. Aprendi que amar não é fazer tudo certo, é estar disposta a tentar de novo. Que às vezes o perdão vem antes do pedido e que o amor verdadeiro é silencioso. Ele não exige, ele espera. E assim, a cada dia, um novo pedaço de mim voltava a existir. Mas o clímax, o ponto em que tudo se encaixou de vez, ainda estava por vir. E ele viria numa tarde comum, dessas que parecem inofensivas, mas que acabam mudando tudo. Era sábado, uma manhã que prometia calmaria. O céu estava limpo, as galinhas ciscavam no quintal e o cheiro de pão fresco vinha da padaria do outro lado da rua. Eu tinha prometido ao Lucas um dia juntos. Nada de trabalho, nada de correria, só nós dois. Ele acordou empolgado, com aquele brilho nos olhos que só as crianças têm. "Mãe, a gente pode ir lá no rio?" perguntou. "Podemos sim, meu amor", respondi, tentando disfarçar o cansaço. E fomos. O caminho até o rio era de terra batida, com árvores antigas e histórias. Lucas ia pulando à frente, carregando um potinho para pegar peixinhos. Eu o observava e, por um instante, me senti leve, como se o tempo tivesse parado. Ele ria de tudo, do vento, dos passarinhos, das formigas atravessando o caminho. E enquanto ele ria, eu ria também. Ali, entre o verde e o som da água, algo dentro de mim começava a se curar, sem que eu notasse. Mas a vida tem um jeito estranho de testar nossa paz. Por volta do meio-dia, o telefone tocou. Era o seu Nelson, da padaria. Ele pedia ajuda urgente, uma encomenda errada, um cliente esperando, um problema que só eu conseguia resolver. Meu coração se apertou. Olhei para o Lucas, sentado na beira do rio, brincando com o potinho de peixes. Ele estava tão feliz. E eu sabia o que viria depois, o dilema. Eu podia dizer não, desligar o telefone e ficar. Ou podia fazer o que sempre fiz, correr para resolver tudo. E eu corri. Disse a ele que precisava sair só um pouquinho, que voltaria logo. Ele apenas assentiu, sem entender direito. Quando me virei para ir embora, ouvi sua voz. "Tá tudo bem, mamãe, eu espero." Mas o que ele esperava não era o meu retorno. Era que, um dia, eu escolhesse ficar. A padaria estava um caos. Gente entrando, gente reclamando, fornos quentes, pedidos acumulados. Trabalhei sem parar. As horas escorreram sem que eu notasse. Quando finalmente olhei o relógio, já era quase noite. Corri de volta para casa, o coração acelerado, a culpa me sufocava. A casa estava escura, silenciosa. Chamei por ele, mas nada. Fui até o quintal e lá estava o potinho de peixinhos, vazio. Meu corpo gelou. Corri até a rua, chamei vizinhos, procurei na beira do rio. O desespero tinha gosto de ferro na boca. Até que ouvi um choro fraco, vindo de trás do galpão velho. Era ele. Lucas estava sentado, os joelhos arranhados, o rostinho sujo de terra e lágrimas. Quando me viu, correu até mim, soluçando. "Mãe, eu fui te procurar, achei que você tinha esquecido de mim." Naquele instante, o mundo parou.
Ajoelhei no chão, abracei ele com toda a força que tinha e chorei. Chorei como há muito tempo eu não chorava. Me perdoa, filho, eu dizia entre soluços. Me perdoa por te deixar sozinho. Ele encostou a cabecinha no meu ombro e respondeu baixinho. Tá tudo bem, mamãe. Eu sabia que você ia voltar. Era ele me consolando. Ele, tão pequeno, me ensinando sobre perdão. Depois disso, caminhei com ele de volta para casa, o coração pesado e leve ao mesmo tempo. Pesado pela culpa, leve por ter a chance de recomeçar. Dei banho, preparei uma sopa, o cobri com o cobertor azul que ele tanto gostava. Enquanto ele dormia, fiquei olhando para aquele rostinho sereno e pensei em tudo o que estava fazendo da minha vida. A correria, o medo de faltar, o esforço para ser uma mãe perfeita, quando tudo o que ele precisava era de mim. Nos dias seguintes, a rotina continuou, o trabalho, as contas, a agitação do mundo. Mas algo dentro de mim mudou. Eu comecei a dizer não. Não para fazer horas extras, não para encomenda de última hora, não para o medo de decepcionar os outros. Porque eu já tinha decepcionado a única pessoa que realmente importava. Uma tarde, semanas depois, Lucas chegou da escola com uma cartinha amassada. É para você, mamãe, disse, com aquele sorriso tímido. Abri o papel e as letras tortas diziam: Eu te amo porque você fica comigo mesmo cansada. Naquele momento, senti o chão sumir sob meus pés, não de dor, mas de reconhecimento. Eu, que passara tanto tempo tentando ser suficiente, percebi que para ele eu já era. E pela primeira vez em muitos anos, deixei o trabalho de lado, sentei no chão da sala e desenhei com ele. Não lembro do que desenhamos, mas lembro do som das risadas, do cheiro de lápis de cor, do calor do entardecer entrando pela janela. E de repente, sem que eu planejasse, comecei a contar histórias para ele. Histórias da nossa vida, da padaria, do dia em que ele nasceu. Ele ouvia com olhos brilhando, como se cada palavra fosse um tesouro. Mamãe, eu gosto quando você fala devagar, ele disse. Parece que o tempo para. E eu pensei, talvez seja isso o amor, o tempo que a gente faz parar para o outro. Naquele período, aprendi mais sobre mim do que em toda uma vida. Aprendi que amar não é fazer tudo certo, é estar disposto a tentar de novo. Que às vezes o perdão vem antes do pedido. E que o amor verdadeiro é silencioso. Ele não exige, ele espera. E assim, a cada dia, um novo pedaço de mim voltava a existir. Mas o clímax, o ponto em que tudo se encaixou de vez, ainda estava por vir. E ele viria numa tarde comum, dessas que parecem inofensivas, mas que acabam mudando tudo. O dia em que meu filho me ensinou o que é amor de verdade. Parte 4. O desfecho. O tempo passou, como o vento que se mistura à tarde. Lucas cresceu um pouco mais. Ele já troca os dentes, já quer escolher a própria roupa para a escola e às vezes até diz que não precisa de ajuda para nada. Mas, de vez em quando, ele ainda segura minha mão na rua. E isso ainda é o suficiente para eu lembrar quem sou. Hoje, a vida é simples. Acordo cedo, preparo o café, ajudo o Lucas a vestir o uniforme e o deixo na escola, antes de abrir o ateliê. O cheiro de bolo no forno se mistura ao som dos passarinhos lá fora. E eu me pego sorrindo, sem motivo. Não é que os problemas tenham sumido. As contas ainda chegam, o cansaço ainda vem, a solidão ainda me visita. Mas sinto uma paz nova dentro de mim. Uma certeza que me abraça, mesmo quando tudo é incerto. Eu não preciso ser perfeita. Preciso ser presente. Num domingo à tarde, Lucas me chamou para ver algo no quintal. Ele tinha feito uma cabaninha com lençóis e cadeiras. Dentro dela havia 2 travesseiros e um livro aberto. É nosso esconderijo, mãe, ele disse, para quando o mundo ficar cansado demais. Senti um nó na garganta. Entrei na cabaninha e me sentei ao lado dele. A gente pode ficar aqui para sempre? Ele perguntou, meio rindo, meio sério. Para sempre não dá, filho, respondi. Mas enquanto a gente estiver aqui, é para sempre o suficiente. Ele pareceu pensar e então deitou a cabeça no meu colo. O silêncio que veio depois não era vazio, era cheio. Cheio de tudo o que nunca coube nas palavras, as ausências, os perdões, as promessas silenciosas. Às vezes, quando o vejo dormindo, lembro da mulher que eu era antes, tão cansada de tentar acertar que esquecia de sentir,
tão ocupada em dar o melhor que esquecia de ser o melhor para mim mesma. Hoje, entendo que amar não é sobre fazer tudo certo. É sobre olhar para alguém e dizer, com o coração inteiro, mesmo com meus erros, eu fico. E Lucas ficou. Ficou comigo. Me ensinou a respirar, a rir devagar, a não correr do amor. Sabe, eu achava que estava criando meu filho sozinha. Mas na verdade, foi ele quem me criou de novo. Foi ele quem me ensinou a ser mãe, mulher, pessoa. Quem me mostrou que o amor não precisa de muito, só de verdade. Certa noite, o vento batia forte lá fora. A luz piscou e o som da chuva encheu a casa. Lucas veio correndo do quarto, se enroscou em mim no sofá e disse: "Mãe, e se faltar luz?" "Então a gente acende uma vela", respondi. Ele ficou em silêncio por um instante e depois disse baixinho: "Você é a minha vela, mamãe." E ali, no meio da escuridão, entendi tudo. O amor de verdade é isso. É a luz que não apaga, mesmo quando o mundo escurece. É o calor que fica, mesmo quando tudo mais vai embora. É o gesto simples que transforma a vida inteira. É o filho que ensina à mãe o que é amar e, ao fazer isso, a devolve para si mesma. Hoje, quando penso naquele dia à beira do rio, naquele potinho vazio e na menina perdida que eu era, só consigo sorrir. Porque foi ali, naquele erro, naquele medo, que o amor começou a nascer de verdade. O amor que me fez mãe. O amor que me fez mulher. O amor que Lucas me ensinou. Sem palavras, sem promessas, só ficando. E se um dia ele ouvir essa história, quero que saiba que foi através dele que eu aprendi que o amor de verdade não é sobre quem ensina, é sobre quem faz a gente lembrar do que sempre existiu aqui dentro. E, desde aquele dia, eu nunca mais esqueci. Porque o amor de verdade, o que muda, cura e recomeça, não é o que a gente descobre. É o que a gente permite sentir. E eu, finalmente, permiti.